E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre investimentos. E hoje a gente vai fazer uma análise completa do KNRI, um fundo imobiliário híbrido, metade lajes corporativas, metade galpões logísticos, que valorizou 194% nos últimos 11 anos e deixou um retorno de aproximadamente 11% ao ano nesse período. Então, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal que a gente está soltando análises de todos os fundos imobiliários, pelo menos dos principais ali, os mais conhecidos. E sem enrolação, vamos começar. Como sempre, eu começo pela ficha técnica ali do site Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. Então, KNRI é um fundo que tem 11 anos de existência, então já é um tempo legal, considerável aí de mercado. É do segmento híbrido, do tipo tijolo, ou seja, os imóveis propriamente ditos. Tem um valor de mercado de 3,1 bilhões de reais, então veja que é um fundo bem grandinho já para o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Atua no setor de lajes corporativas e logístico com diversos imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, focados em renda, como todo fundo imobiliário, né? Tem aí atualmente 87% em imóveis, 9% em papéis, que seriam os CRIs, os recebíveis imobiliários, e 4% em caixa. E como sempre, a primeira coisa que eu gosto de analisar é o setor. E como o KNRI é um fundo híbrido, vamos ver como está distribuída a receita dele em cada setor. Então, se a gente pegar aí a receita pela tipologia, vai dar 56% logística e 43% escritório, lajes corporativas. Então, a maior parte do KNRI vem de galpões logísticos ali. E como é que está o setor de galpões logísticos? Bem, quem acompanha aqui o canal já sabe, na minha opinião, é o melhor setor dos fundos imobiliários. Vamos ver algumas notícias recentes aqui. E-commerce e setor logístico. Entenda como galpões passaram a atrair mais investidores que escritórios. Então, pessoal, a gente sabe que agora com a pandemia, o e-commerce disparou, né? E, consequentemente, a demanda por esse tipo de imóvel, por galpão logístico, também aumentou bastante. Outra notícia aqui, novos galpões somam 1,1 milhão de metros quadrados no ano e igualam o número de 2020, com um trimestre de antecedência. Então vem surgindo muitos novos galpões também, justamente para acompanhar essa demanda que surgiu aí absurda do e-commerce. Então o avanço do e-commerce ajudou a consolidar esse setor de galpão logístico aqui no Brasil. E aí entram alguns pontos, né? As novas regiões para explorar, porque não é só nas grandes metrópoles, Rio, São Paulo ali, que tem essa demanda. Cada vez mais vem aumentando a demanda em outros pontos do país, né? Em lugares mais estratégicos também, justamente por conta do last mile. A entrega rápida, que seria ter o galpão logístico o mais perto possível do cliente, né? A última milha ali. Então isso é o grande desafio dos e-commerces, né? Que é justamente o last mile, é ter o galpão mais perto possível do cliente. Então isso aumenta muito a demanda por esse tipo de imóvel. Então, como eu falei, melhor setor imobiliário, na minha opinião. Tá, e o outro setor é o setor de lajes corporativas, que o KNRI tem um pouco menos, 46%, mas ainda é uma quantidade relevante, então vou falar aqui nesse vídeo também. E quando a gente fala em lajes corporativas, vem logo na cabeça o home office, né, que é algo que ficou muito forte aí durante a pandemia e tal, gente dizendo que o home office veio para ficar e vai ser a nova maneira de trabalhar, que todo mundo vai virar home office. Mas, pessoal, não é bem assim. Existem vários problemas com o home office. Para quem é dono de empresa sabe, não é a mesma coisa você ter o funcionário trabalhando em casa e você ter o funcionário na empresa, no ambiente da empresa, na cultura da empresa. Então tem vários problemas ali de internet, de conexão, de acidente de trabalho. Se o cara cair da cadeira, é um acidente de trabalho ou não é? Então, enfim, tem várias questões aí que envolvem no home office e as grandes empresas, as big techs, Google, Microsoft e Amazon, não conseguiram arrumar uma maneira de trabalhar 100% home office. É claro que elas ainda oferecem essa modalidade ali e tal, mas elas querem o funcionário perto ali da empresa. Então olha aqui a notícia. Estudo com 61 mil colaboradores da Microsoft sugere que o home office pode ser prejudicial para interações no trabalho. Outra notícia, porque gigantes de tecnologia agora rejeitam trabalho remoto em tempo integral. Então vejam que não é assim. Os fundos imobiliários de laje corporativa apanharam muito na pandemia,
a gente sabe disso. Com essa questão do home office, todo mundo achou que nunca mais ia ter escritório físico na vida. Até parece, né, que grandes empresas vão abrir mão da sede ali de um escritório físico grande. Não vai acontecer isso. E aí a gente pode ver as notícias mais recentes já falando, ó, fundos imobiliários, locações de lajes corporativas retomam o volume pré-pandemia. Então as coisas já estão voltando ao normal no setor. É um setor que apanhou muito, o setor de laje corporativa, vem apanhando nos últimos anos já, na verdade, mas está retomando as atividades, acredito que vai normalizar. E se a gente for olhar a perenidade do setor, pessoal, empresa sempre vai existir, escritório sempre vai existir, sede sempre vai existir, nunca vai deixar de existir esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, é um setor sim muito perene para o longo prazo. É claro que nessas oscilações de mercado, às vezes ali ele vai se ajustar, a cotação se ajusta para se adequar à nova realidade, mas é um setor muito perene que sempre vai existir. Então, na minha opinião, também é um setor válido. Agora que a gente falou do setor, vamos falar da gestora, que é a Kinea. Pessoal, a Kinea é a gestora mais tradicional de fundos imobiliários do Brasil. Ela nasceu ali em 2007 e foi uma das pioneiras a trabalhar com esse tipo de ativo. A Kinea é a gestora do Itaú, empresa do Grupo Itaú. Então, tem nem o que falar, né? E olha aí a nossa visão. Vamos ver a visão da empresa. Pega essa visão. Acreditamos na consistência dos nossos fundos. Então, uma empresa que acredita na consistência do seu fundo, não precisa dizer mais nada. Nem vou perder muito tempo aqui falando da Kinea. É, como eu falei, a mais tradicional da bolsa. Então, tranquilo. Aprovadíssima nesse ponto. Próximo fator que eu gosto de olhar, tempo de mercado. Pelo menos 3 anos. E o Kinea, o KNRI, no caso, tem 11 anos. Então, aprovado nesse fator. Próximo fator, quantidade de imóveis. O ideal, pessoal, sempre falo isso aqui no canal. Vocês estão cansados de saber. Tem que ter vários imóveis, porque se sair o inquilino do imóvel, fudeu, acabou com sua renda. Então tem que ter vários imóveis. O KNRI tem atualmente 21 imóveis, sendo 12 edifícios comerciais, né, lajes corporativas, e 9 galpões logísticos. Então, bem tranquilo, aprovado também. E um ponto aqui importantíssimo é que todos os imóveis do KNRI são de excelente qualidade, pessoal. São considerados AAA ali, que são excelente localização, excelentes imóveis, não tem nem o que comentar. Editor, bota umas fotos aí dos imóveis do KNRI na tela, por favor. Próximo fator, distribuição geográfica. O KNRI está atualmente com 66% da sua receita vindo de São Paulo, 16% em Minas Gerais e 16% no Rio de Janeiro. Ele está bem concentrado ali em São Paulo, mas pelo menos não é em um lugar só. Tem aí quase 40% em outros estados, então tá tranquilo também. O que importa muito mais é a quantidade de imóveis mesmo. Próximo fator, inquilinos. Mesma coisa da quantidade de imóveis. Não adianta ter um inquilino só. Mesmo que tivesse vários imóveis, por exemplo, se fossem todos alugados para uma única empresa e a empresa decidir sair, fudeu também. Então, é importante que tenham vários inquilinos. E o KNRI tem atualmente 90 inquilinos. Super distribuído, super tranquilo. E a gente pode ver aí os setores, né, que os inquilinos trabalham, como serviços, indústria, 36%, comércio, 30%, tecnologia 10%, então tá bem distribuído também. E pessoal, eu não vou falar aqui todos os inquilinos, mas os inquilinos do KNRI são de excelente qualidade. É só inquilino foda. É Votorantim, é o Google, é Magazine Luiza, tem até o consulado da Nova Zelândia, se eu não me engano. É só inquilino bom. Então, excelente trabalho do KNRI, não tem nem o que falar. Próximo fator, taxa. E aí o bicho pega. A taxa do KNRI é 1,25% ao ano, o que na minha opinião é uma taxa alta. Mas é aquela coisa, pessoal, a gente paga pela qualidade do fundo, pela qualidade do ativo. Você não vai comprar Ferrari a preço de Fusca. É um excelente ativo, é um excelente fundo imobiliário, então eles botam uma taxa um pouquinho alta, mas espero que abaixe essa taxa aí um dia do KNRI. Pelo menos não tem taxa de performance, né? Então, algo positivo nesse ponto, pelo menos. Próximo fator, taxa de vacância. Bem, a taxa de vacância até 10% é tranquilo, até 20% é aceitável, é o limite ali. E o KNRI tem 7,87% de vacância no momento, então tá bem tranquilo. E se a gente olhar o gráfico aí, essa taxa de vacância vinha até mais alta antes, né, no período da pandemia aí, mas vem diminuindo, já tá em 7,87%. Então, excelente trabalho para o KNRI. Próximo fator, dividend yield. Nunca olhe esse fator isolado, nunca olhe o dividend yield isolado.
mas depois que a gente já olhou vários outros fatores, várias outras coisas para se analisar, é bom olhar o dividend yield. Claro que a intenção de um fundo imobiliário é ter renda, né, pessoal? O dividend yield esse mês, no último mês, foi de 0,57%. Então, é um dividend yield relativamente baixo. Se a gente olhar o cenário atual, que tem fundo aí pagando 1% quase de dividend yield, 0,8, 0,9, então é um dividend yield relativamente baixo. Mas volto a falar, pessoal, a gente paga pela qualidade. O KNRI é um excelente fundo, é muito estável. Inclusive, na pandemia, foi um dos únicos fundos que não alterou o dividendo. O dividendo não baixou em momento algum durante a pandemia inteira no KNRI. Então, você paga por esse tipo de coisa. É normal que o dividendo seja um pouco baixo. E também, como a taxa do fundo é um pouquinho alta, né? Consequentemente, se reflete no dividendo. Mas, na minha opinião, vale muito a pena. Como eu falei, a gente paga pela qualidade, paga por estabilidade. A gente tem que saber o que espera quando investe em um ativo. Próximo fator é a liquidez. Claro, vocês sabem que quem faz buy and hold, né, um holder de verdade, não vende seus ativos, mas vai que precise, né? Então, a liquidez aí, 3,4 milhões negociados no último dia. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Você não vai comprar mais do que 3 milhões num dia. E aí, depois de olhar tudo isso, vamos ver a cotação. Como é que anda o KNRI ali? Tá num momento bom de compra, não tá? O que é que a gente faz? Bem, se a gente pegar aqui a cotação do último ano, o KNRI caiu 20% só esse ano. Então, vem apanhando bastante, os fundos imobiliários vêm apanhando bastante com a taxa Selic tão alta, né? A Selic subindo reflete diretamente nos fundos imobiliários e sem falar na economia e política do país, né? Que a gente sabe que ultimamente a política está muito bagunçada e aí os investidores estrangeiros tiram todo o dinheiro do país e, consequentemente, tem uma queda na bolsa aqui do Brasil. Então isso também está afetando muito, está batendo muito no KNRI. E aí, se a gente for olhar o preço pelo valor patrimonial do KNRI, veja que está em 0,82, ou seja, é como se você estivesse pagando pela cota 82% do que realmente vale os imóveis físicos. É claro que esse indicador é muito distorcido, os imóveis físicos são avaliados uma vez no ano e isso muda. Essa análise também é um pouco subjetiva, mas assim, é para ter uma base, né? Um indicador que eu não gosto de olhar muito, mas também é para ter uma base se está um momento bom de compra ou não. E, cara, abaixo de 100% é um ótimo momento de compra, né? Uma oportunidade como pode não ter em muitos anos. Então, inclusive, eu aportei no KNRI esse mês que passou. Conclusão, bem, é um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, isso já fala muito sobre o que eu penso. Inclusive foi o primeiro que eu adicionei em carteira. Mas é um fundo imobiliário super tradicional, mais tradicional da bolsa. Está em um setor que eu acredito ser o melhor setor imobiliário de fundos imobiliários, como eu falei, que é o setor logístico, que é a maior parte da sua carteira. É multi-inquilino, multi-região e multi-imóveis. Tem uma taxa de administração alta, mas como eu falei, aqui você está pagando pela qualidade e tem que saber o que se espera de um ativo quando se investe nele. Vacância baixa, o yield é médio ali, mas também muito estável. Como eu falei, nem foi abalado na pandemia. E aí, depois de olhar tudo isso, tá com um excelente preço, uma excelente oportunidade de compra. E se você não deixou seu like até agora, deixa o like aí, que eu tô vendo que você assistiu o vídeo e não deixa o like. Ajuda a gente a crescer. Se inscreve no canal também, tô de olho, hein? E eu vou deixar aqui para vocês um vídeo de análise do GGRC, que é outro fundo imobiliário híbrido, metade logístico, metade industrial. Então tá aí para você, se você estiver criando sua carteira de fundo imobiliário ou procurando novos fundos para investir. Beleza? E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Até o futuro.